Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cesário, para a gente poder começar essa nossa segunda aula, envolvendo agora um novo tema da geometria plana, só que agora quadriláteros. Um tema que o Colégio Naval e a EPICAR gostam muito de utilizar. A gente precisa entender pelo menos algumas das propriedades básicas que esses nossos serizinhos aqui vão poder nos fornecer. Bom, o primeiro quadrilátero que a gente vai trabalhar é aquele mais tranquilo, mais leve, que é o quadrado. Já está aqui já, ó. O que o quadrado vai nos fornecer? Vamos entender então, vamos desenhar aqui um quadrado, identificar as suas propriedades e aí a gente vai tentar fazer de tudo para analisar como que isso veio, por qual motivo que isso acabou acontecendo. Então, vou tomar um quadrado ABCD. Então, vamos marcar os vértices desse nosso quadrado ABCD. E aí, algumas coisas vão acabar acontecendo, que é o seguinte. Quando eu traço as minhas diagonais, marcando as minhas diagonais, tá lá. Eu vou poder admitir que tracei diagonal AC, traçando diagonal BD, elas vão se interceptar num determinado ponto P, que é o ponto médio das nossas diagonais. Isso é igual a esse, cada um desses segmentos vão ser iguais. Além disso, eu vou poder afirmar que elas vão ser bissetrizes desses vértices de incidência. Então eu vou poder afirmar que como aqui vale 90 graus, tudo aqui vale 45, 45, deixar de verde para indicar o 45. 45. Além disso, eu vou poder afirmar que essas diagonais vão ser perpendiculares entre si. Bastante propriedade para a gente poder analisar. Lembrando que, como é um quadrado, todos os lados vão ser iguais. Perfeito? Vamos analisar agora a prova viva de como que isso aqui é identificado. Lembrando que a gente não gosta do óbvio, que isso aqui é uma verdade, mas a gente vai conseguir identificar, vai conseguir provar que isso daqui é uma verdade. Então, vamos desenhar o quadrado da nossa prova aqui. Mesma ideia, vamos marcar os vértices A, B, C, D, tá? Como eu sei que é um quadrado, todos os meus lados têm que ser iguais. Agora faz o seguinte, marca uma diagonal, uma só qualquer. Vamos marcar aqui a BD. Só para a gente poder começar a verificar algumas coisas. Diagonal BD. Olha o triângulo ABD. É um triângulo isósceles, porque eu tenho o AD sendo igual ao AB. E como aqui é 90 graus, obrigatoriamente esses ângulos têm que ser o quê? 45 graus, exatamente. 45 graus e aqui também tem que ser 45 graus. Mas da mesma forma vai acontecer aqui desse lado. Olha o triângulo BCD.
ele é isósceles, com L e L aqui. Como aqui é 90, aqui tem que ser o quê? Cada um 45 graus. Olha lá. Pronto. Bom, até aqui eu já consigo obter algumas relações, né? Eu já percebi que BD é bissetriz dos ângulos D e do ângulo B. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado? Vamos analisar a minha diagonal AC. Na diagonal AC, eu vou ter a mesma coisa acontecendo. Eu tenho L e L, então o ABC é um triângulo isósceles. Com isso, eu vou poder afirmar que, como aqui é 90 graus, aqui tem que ser 45, 45. Bom, aí o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Observa que o meu triângulo BCD, eu tenho aqui 45, 45, aqui é 90. Para completar, então, os meus 90, eu tenho que ter aqui 45 graus. A mesma coisa vai acontecer desse lado, de forma análoga. 45 graus. Bom, chegamos à conclusão da primeira propriedade que a gente definiu, que as minhas diagonais são bissetrizes desses nossos vértices de incidência. Beleza? Bom, aí vamos para o nosso próximo ponto. Observa o triângulo. Aqui a gente poderia observar qualquer um desses 4 definidos aqui, tá? Mas observa o triângulo A. Eu vou marcar esse ponto aqui de ponto M. Observa o meu triângulo ABM. Eu tenho 45, L, 45. Observa então agora, então eu já posso afirmar, óbvio, que esse pedacinho daqui, ó, são iguais. É um triângulo isósceles. Agora observa o triângulo CDM. A mesma coisa, eles são o quê? Eles vão ser isósceles. Esse ladinho MD é igual a CM, mas o que me garante que esse cara vai ser igual a esse? Simples, porque o triângulo ABM ele é congruente ao triângulo CDM, pelo caso ângulo, lado, ângulo. O que significa então que eles são iguais também. Então a segunda propriedade a gente conseguiu definir, que o ponto de encontro entre as diagonais define o ponto médio das mesmas. Beleza. Falta agora definir essa relação aqui da perpendicularidade entre essas diagonais. Observa só o seguinte, eu vou falar assim, olha o meu triângulo ABM. Aqui eu tenho 45, 45. Bom, então quanto que tem que ser esse ângulo? 90. Acabou. Bom, então aqui tem que ser 90, 90, 90. Pronto, conseguimos então criar a relação identificada bem básica envolvendo as nossas 3 propriedades. Quais são elas? Repetindo, eu vou poder afirmar que num quadrado as suas diagonais se interceptam ao meio. Além disso, essas diagonais são bissetrizes dos vértices de incidência. E, além disso, elas são perpendiculares entre si. Então, são muitas propriedades que são importantes e que os concursos, as bancas de concursos gostam de analisar de forma bem clara essa ideia. Vamos falar sobre o nosso segundo quadrilátero. Um quadrilátero que também tem muita propriedade. Vou apagar aqui logo também, porque eu vou precisar daqui para poder a gente analisar como que essas relações também surgiram. Esse meu quadrilátero é o retângulo. O retângulo. Vamos desenhar então o retângulo? Vamos desenhar o retângulo e analisar as propriedades que são definidas para ele. Marcar os nossos vértices, A, B, C, D. E aí, algumas coisas vão acabar surgindo. Primeiro de tudo, no retângulo,
todos os ângulos internos são de 90 graus, assim como acontece no quadrado. A diferença é que os ângulos opostos são iguais, mas são distintos 2 a 2. Então, ou seja, o AB vai ser igual ao CD, só que o AD vai ser igual ao BC. Mas eles não vão ser iguais entre si, senão, obviamente, iria criar a relação de um quadrado. Então tá, beleza. Vamos marcar então as nossas diagonais. Marquei as minhas diagonais AC e BD. E elas se interceptando num ponto, novamente, que eu vou chamar de ponto M. Perfeito. Tá lá. Conclusão que a gente chega disso. Bem simples. Conclusão é que, num retângulo, as diagonais se interceptam ao meio, da mesma forma como aconteceu num quadrado. A diferença é que elas não vão ser perpendiculares entre si, mas a relação de se aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x e aqui vale x, é bem característico pra gente, tá? E aí, como é que a gente vai chegar então a essa dedução que é clara? Acho que é bem parecido com o que acontece também no nosso quadrado. Vamos desenhar então esse retângulo? Vamos desenhar um retângulo aqui. Marcar novamente os nossos vértices A, B, C, D. E aí o que a gente vai definir é o seguinte. Eu vou marcar, assim como eu fiz lá na estrutura inicial de quadrado, eu vou marcar apenas uma diagonal. Vou marcar a minha diagonal BD. Diagonal BD. Tá lá. Marcando a diagonal BD, eu vou definir alguns ângulos respectivos para cá. Exemplo, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Mas pelo critério de paralelismo, já que a B é paralela a CD, então aqui também tem que ser θ. Vou chamar então esse meu ângulo aqui de beta. Mas pelo critério de paralelismo, já que BC é paralela ao AD, então aqui também vai ser beta. Tá lá. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou marcar a minha segunda diagonal. Vou marcar essa diagonal aqui, ó. Diagonal AC. Observa que algumas relações que a gente vai poder identificar, marcar o nosso ponto aqui, algumas relações que a gente vai conseguir identificar são bem claras, né? São, na verdade, bem específicas pro conceito da teoria de retângulo. Eu vou marcar, eu já sei, na verdade, que, observa só, vou colocar aqui sendo x, x, y e y, tá? Olha só o meu triângulo BCD. Ele tem aqui x, y e 90 graus. Olha o meu triângulo ABD. Ele tem x, 90 graus e y. Então, esses meus dois triângulos aqui, eles são triângulos congruentes, tá? Pelo caso, lado, ângulo, lado. Da mesma forma que vai acontecer nesse pedacinho daqui. Olha o meu triângulo ABC. Eu tenho x e y. E aqui no meio, 90 graus, porque eu sei que esse meu ângulozinho θ mais beta vale 90, eles são complementares. Então, novamente, eu posso afirmar que esse meu triângulo ABC, ele vai ser também congruente ao meu triângulo BCD. Então, eu posso marcar tudo aquilo que é definido. Observa só aqui. O ângulo que define o lado x é o θ. Agora, olha o meu triângulo ABC. O ângulo que define o lado x aqui, ó, vai ser o θ, já que eles são congruentes. Então, aqui também tem que ser θ.
Da mesma forma, aqui eu posso admitir que, olha aqui o que já está acontecendo, algumas referências bem interessantes. Da mesma forma como o meu ABC, ele é congruente ao BCD, então eu já marquei o lado oposto definido pelo ângulo θ e o lado oposto definido pelo ângulo beta, que é o Y. Então esse cara aqui, ó, tem que ser o beta. Tá lá. Mas eles são complementares, o θ e o beta são complementares, o que significa então que aqui também tem que ser beta e aqui também tem que ser o θ. Tá? Ficaria, na verdade, bem claro a gente conseguir chegar a essa conclusão, né? Critério de paralelismo novamente. Então aqui, ó, eu tenho θ igual, a mesma coisa vai acontecer com esse, paralelos, beta e beta. Maravilhoso! Consegui definir todos os ângulos respectivos desse meu retângulo ABCD, com um ponto que eu vou marcar aqui sendo o M. Observa só o seguinte, eu tenho o meu triângulo AMB isósceles, então eu já posso afirmar que esse pedacinho daqui tem que ser igual a esse pedacinho daqui. Da mesma forma que eu vou ter esse meu triângulo aqui, ó, o MDC isósceles, então eu posso afirmar que esse vai ser igual a esse daqui. Mas aí acabou a nossa conta, por quê? Porque esses meus dois triângulos AMB e o MDC, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Então, se eles são congruentes, eles têm tudo igual. Acabou. Seguindo assim que esse pedaço é igual a esse pedaço. Pronto. Chegamos à conclusão que o ponto M é o ponto de encontro entre essas diagonais e define exatamente o ponto médio dessas nossas diagonais respectivas do retângulo. Beleza? Tranquilo. Até aí, tudo de boa, né? Vamos falar sobre o terceiro quadrilátero, que tem características bem interessantes também para que a gente possa trabalhar. Esse quadrilátero é o paralelogramo. Beleza. Vamos então desenhar aqui o paralelogramo. Vou marcar também aqui os nossos vértices A, B, C, D. Da mesma forma, quando eu traço as minhas diagonais, elas também se interceptam ao meio. Entretanto, esses pedaços formados pelo esse ponto médio entre as diagonais, eles não são iguais, tá? Diferente do que acontece tanto no quadrado quanto no retângulo. Então aqui, esse pedacinho igual a esse pedacinho, mas esse pedaço vai ser igual a esse pedaço. Eles não são iguais entre si. Perfeito? Vou chamar aqui de ponto M novamente. Algumas coisas que acabam ficando bem claro pra gente em relação a isso é o seguinte. No paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Perdão, gente. No paralelogramo, os ângulos opostos são iguais, tá? E os ângulos que são consecutivos são suplementares. Essa é a parte importante e legal para a gente poder trabalhar. Então, aqui eu já posso escrever o seguinte, que o ângulo B é igual ao ângulo D, que o ângulo A é igual ao ângulo C, e que esses ângulos todos aqui, eles são suplementares consecutivos. Então, eu vou poder afirmar que o A mais o D vai ser igual ao D mais o C,
que vai ser igual ao C mais o B, que vai ser igual ao B mais o A, que tudo é igual a 180 graus. Então, eles são suplementares. Vamos ver, então, como isso, de fato, vai acontecer para a gente. A, B, C, D. Marquei lá os meus respectivos vértices e vou fazer a mesma coisa que eu fiz em todos os outros dois, tanto no quadrado quanto no retângulo. Eu vou marcar uma das minhas diagonais. Vou marcar a diagonal BD. E vou marcar exatamente os seus respectivos ângulos. Então, aqui eu vou chamar de θ. Bom, pelo critério de paralelismo, já que o paralelogramo define pra gente os lados sendo paralelos, mas diferente do retângulo, eles não são os opostos, são iguais. Então, exemplo, aqui é x, y e y, só que os ângulos internos não são de 90 graus, tá? Então, essa é a diferença entre o paralelogramo e o retângulo. Aqui, então, como eu já sei que eles são paralelos, a B é paralela a CD, então, pelo critério de paralelismo, aqui também vai valer θ, tá? Bom, o que eu vou poder afirmar é o seguinte, aqui eu chamei de θ, aqui eu chamei de θ, então eu vou chamar esse daqui de beta. Pelo critério de paralelismo, já que o BC vai ser paralelo ao AD, aqui também vai ser beta. Observa só que a primeira propriedade a gente já conseguiu definir, ó, que os ângulos que são opostos são iguais. Beta, θ, beta, θ. Eu teria que fazer a mesma coisa com o outro, mas a gente vai ver que basicamente é análogo a essa relação definida aqui. Observa só o seguinte, eu vou traçar essa minha segunda diagonal, diagonal AC, e aí estão se interceptando no nosso ponto M, como eu defini. Tá lá. Bom, observa só o seguinte, vou fazer a mesma coisa que a gente definiu no anterior. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Pelo critério de paralelismo, já que o AB é paralelo ao CD, aqui também vai ser alfa. Bom, da mesma forma, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo delta. Então, pelo critério de paralelismo, já que essas duas aqui são paralelas, aqui também tem que ser o delta. Chegamos à seguinte conclusão, e conclusão básica, que analisa o meu triângulo BCD, soma todos esses ângulos. Então, eu vou ter aqui o θ mais o alfa mais o delta mais o beta, isso tem que dar o quê? 180 graus. Agora, observa que todos os ângulos que vão ser consecutivos, a soma deles vai dar também 180 graus, ó. Beta com θ e alfa com delta. Ou seja, esse somado com esse vai me dar 180 graus, porque dá exatamente isso daqui. Esse com esse, 180 graus. Esse com esse e assim por diante. Então, essa segunda propriedade, de fato, ela é válida pra gente. O que vai acontecer aqui agora é o seguinte, é a análise dessas nossas diagonais se interceptando ao meio. Observa só que eu vou ter, exemplo, eu tenho esse meu triângulo aqui, e aqui eu vou poder afirmar, como a gente já falou algumas vezes, como isso aqui é um paralelogramo, isso daqui vai valer sendo A e A. Aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de B. Perfeito? Observa só, o meu triângulo ABM é congruente ao meu triângulo DMC, pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. O que significa, então, que aqui em cima, o lado que é oposto exatamente ao ângulo alfa, ele vai ter que ser igual ao lado oposto ao ângulo alfa aqui. Então,
esse pedacinho igual a esse pedacinho. Da mesma forma, o lado oposto ao ângulo θ aqui em cima tem que ser igual ao lado oposto ao ângulo θ aqui em cima. Então, esse daqui tem que ser igual a esse daqui. Só que em circunstâncias nenhuma a gente consegue afirmar, até pela relação angular que essas diagonais formam com os seus vértices respectivos, a gente não pode afirmar que esse AM vai ser igual a MC. Na verdade, isso não vai acontecer, tá bom? Então, por isso, a gente vai poder afirmar que, de fato, eles definem um ponto médio, mas a gente não vai poder afirmar que esses segmentos aqui, esse é igual a esse e assim por diante. Na verdade, a gente vai afirmar, sim, que eles não são iguais. Perfeito? Maravilhoso. Vamos falar sobre um conceito do quadrilátero que o concurso gosta muito, que são os chamados trapézios. E eu vou tentar me fixar naqueles trapézios que necessariamente são importantes para a gente, tá? Bom, eu vou um pouco além. Eu vou começar falando primeiro sobre o trapézio retângulo. Então, o nosso trapézio retângulo No trapézio retângulo, ele é definido, primeiro de tudo, um trapézio, ele é um quadrilátero onde as suas bases são paralelas e você tem lados que são ditos oblíquos. Então, a figura dele, num rascunho rápido, fica basicamente assim. Tá? Bases que são paralelas e esses daqui são os nossos chamados lados oblíquos. Bom, mas o que define, o que cria a característica de um trapézio que seja retângulo? Um trapézio retângulo, ele é formado pelas suas respectivas bases, que vão ser paralelas, continuadamente. Só que agora eu tenho dois ângulos internos retos, um agudo e um obtuso. E aí ele fica assim, ó, com essa formalidade. Vou marcar aqui os meus vértices. A, B, CD. Tranquilo? Mas o que é importante, o que é legal ser mencionado nesse nosso trapézio retângulo? Simples, que quando eu faço a projeção ortogonal desse nosso vértice B aqui, lá para a nossa base CD, eu acabo tendo exatamente um outro quadrilátero aqui, que na maioria das vezes acaba sendo ou um retângulo ou um quadrado. Então, exemplo, eu vou chamar esse pedacinho daqui, ó. Suponha que a gente esteja trabalhando com um retângulo. Vou chamar esse daqui de X, isso aqui vai ser Y, e aí aqui, ó, observa só, que tudo é CD. Se esse pedacinho vai valer X, aqui vai valer CD menos o X. E aqui é Y. E aí eu consigo, nesse meu triângulo retângulo aqui, ó, fazer Pitágoras, que é em cima disso que na maioria das vezes os concursos gostam de cobrar essa análise do trapézio retângulo, tá? Bom, só que aí tem um outro trapézio que eles gostam ainda mais de trabalhar, que eu vou colocar aqui, que é o trapézio isósceles. O que define um trapézio ser isósceles? Bom, um trapézio isósceles, novamente, por características primitivas, ele tem as bases sendo paralelas e os lados oblíquos vão ser iguais, tá? Então, eu vou poder afirmar que um trapézio é dito isósceles quando eu tenho isso daqui acontecendo, ó. Esse
daqui, que eu vou chamar de A, vai ser igual a isso daqui. Então vamos marcar os nossos vértices. A, B, CD. Bom, num trapézio isósceles, algumas características angulares também são marcantes, como que os ângulos da base vão ser iguais. Θ, θ, e lá em cima, vamos chamar de beta e beta. Uma outra característica, em que em algumas situações os concursos gostam de cobrar, é você fazer a projeção ortogonal para a base maior, que é a base CD, de cada um dos vértices respectivos da base menor. E aí acontece isso daqui, ó. Olha o que está acontecendo. Eu tenho isso daqui sendo o meu AB. Como ele é um triângulo isósceles, observa que esse pedacinho vai ser igual a esse pedaço, já que esse triângulo vão ser triângulos congruentes. Então, esse pedaço vai ser igual a esse pedacinho. Com isso, eu sei que tudo aqui vale CD. Então, esse pedacinho vai valer CD menos o AB dividido por 2. Vai ser o CD menos o AB dividido por 2. E aí, novamente, a gente consegue fazer o uso de Pitágoras, já que esse cara aqui é um triângulo retângulo. Então, tem muita funcionalidade o trapézio isósceles. E aí tem uma consequência que envolve o trapézio isósceles. Uma consequência é quando você tem a base menor sendo igual aos lados oblíquos. E aí, quais são as características que isso vai nos fornecer? Vamos observar então aqui. Vamos montar um trapézio isósceles tal que a base menor seja igual aos lados oblíquos. Então tá lá. Marcar os nossos vértices A, B, C, D. E aí, em cima disso, eu vou poder afirmar, como eu já mencionei, aqui é A, aqui é A e aqui é A, que é a característica principal desse nosso bambino aí. Vamos traçar as nossas diagonais. Diagonal AC, diagonal BD. Olha que interessante, olha o que vai acabar acontecendo aqui. Observa só, eu vou marcar aqui esse meu ângulo. Chamar esse ângulo de ângulo θ. Mas como o triângulo ABD é isósceles, já que aqui é igual a aqui, então eu posso afirmar que aqui também vai ser θ. Mas pelo critério de paralelismo, já que AB é paralelo a CD, então aqui também eu poderia afirmar, ó, que também vai valer θ. Beleza, chegamos à conclusão que a diagonal BD é bissetriz de um dos vértices da base maior. Vamos fazer isso com o outro lado. Vamos observar o que vai acontecer. Vou chamar isso daqui de beta. Mas o triângulo ABC é isósceles, com AB igual a BC. Então aqui também tem que ser beta. Perfeito. Mas observa só que, pelo critério de paralelismo, já que a B é paralela a CD, aqui embaixo também tem que ser beta. Conclusão que o AC é bissetriz do outro vértice dessa base maior desse nosso trapézio. Então a gente chega à conclusão exatamente que quando eu tenho um trapézio isósceles, quando a base menor ela vai ser igual aos lados oblíquos, as diagonais são bissetrizes exatamente dos nossos ângulos da base maior. Perfeito? Bom, mas por propriedade, lá no iniciozinho que a gente chegou a comentar, ó, os ângulos da base são iguais e os ângulos superiores também são iguais. Então, eu posso admitir que o 2θ é igual ao 2β, ou seja, o θ é igual ao beta. E a gente chega à conclusão que esse pedacinho aqui, ó, é igual a esse pedacinho. E que esse daqui
é igual a esse daqui, ou seja, a gente acaba trazendo triângulos que sejam isósceles. Novamente, tem bastante propriedade para a gente poder trabalhar. Muita coisa que acaba surgindo em termos de concursos. Uma observação. Isso vale a ida como vale a volta, tá? É se somente se. O que significa que se ele fala para você que, dado um trapézio isósceles, eu tracei a diagonal, você já pode admitir que se ele fala que essa diagonal é bissetriz do nosso vértice da base maior, eu vou poder admitir que a minha base menor vai ser igual ao lado oblíquo, perfeito? Então, isso vale a ida como vale a volta e é interessante a gente já ter isso em mente para trabalhar direito essas circunstâncias que o trapézio isósceles com essa particularidade aqui pode nos fornecer. Beleza. Em cima, envolvendo a ideia de trapézio, agora falando de uma ideia um pouco mais métrica, tem outro conceito que a gente precisa falar, que é a base média. É a base média de um trapézio. O que seria então essa nossa base média? Vamos trabalhar aqui, vamos analisar o meu trapézio, um trapézio qualquer, tá? Sem propriedades específicas. E aí, eu vou marcar os pontos médios, marcar aqui os meus vértices, A, B, C, D, e vou marcar os pontos médios dos lados oblíquos, que é aqui e aqui. Quando eu ligo, chamar de MN. Quando eu ligo esses pontos médios dos lados oblíquos, eles automaticamente vão ser paralelos a cada uma das bases e chega a uma conclusão melhor ainda, que o MN vai ser igual à média aritmética entre as bases. No caso, AB mais CD dividido por 2. Bom, vamos ver como é que isso se dá. Aqui a gente já consegue definir com tranquilidade que o MN vai ser paralelo a CD, né? Se você tentar traçar uma diagonal aqui, tu vai ver que como aqui é ponto médio, no triângulo formado, vai se formar aquela base média de um triângulo. E aí esse cara obrigatoriamente vai ter que ser paralelo, tanto a base AB quanto a base CD. Agora, como é que a gente vai conseguir de fato chegar à conclusão de que esse MN aqui, ele vai garantir pra gente essa média aritmética entre as bases? Vamos lá, vamos observar. Vamos traçar então esse nosso trapézio novamente. Vou marcar os nossos vértices. A, B, C, D. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou marcar os meus pontos médios, como o problema já propunha pra gente. Vou chamar lá de MN. E vou fazer o seguinte. Vou fazer um prolongamento tentar descer mais aqui para aparecer o ponto médio, para ficar mais interessante. Depois eu corrijo ali. Vou traçar uma diagonal entre aspas, tá? Partindo do vértice C, de tal forma que ela vai interceptar externamente o prolongamento desse meu lado CD. Só que isso vai acontecer com um caso específico. Vou descer um pouco esse meu ponto. Suponho que aqui sejam os meus respectivos pontos médios agora, para ficar interessante. Pronto. Passando exatamente por um dos pontos
médios. Então aqui eu tenho M, e aqui eu tenho N, eu vou chamar esse pedacinho aqui, essa interceptação, de P. Tracei o meu MN. A gente vai chegar a algumas respectivas conclusões. Observa só. Eu consigo definir alguns critérios angulares. O ABC. Vou chamar esse cara aqui de beta. Mas como AB é paralelo a CD, então ele vai ser paralelo também ao DP, eu vou poder afirmar que esse ângulo aqui, ó, ele vai ser também beta. Vou poder admitir que, por OPV, esse ângulo aqui, se ele é θ, aqui também vai ser θ. De forma análoga, se aqui, então, eu chamo de alfa, aqui também tem que ser alfa. Mas observa só o seguinte, não acabou aqui, né? Observa que como o MN é ponto médio desse lado, ele é ponto médio desse pedaço. Olha o meu triângulo APD. O M é ponto médio de AD. Consequentemente, como esse cara aqui é paralelo a isso daqui, o N também vai ser ponto médio do nosso segmento AP. Então, isso daqui, o MN, é base média desse meu triângulozinho aqui formado ADP. Ou seja, eu vou poder admitir que o MN vai ser a metade de DP. Então, MN é igual a metade de DP, que é DP sobre 2. Bom, fica meio claro que a gente vai conseguir provar que o DP, na verdade, vai ser exatamente a soma de CD com AB. Mas como isso? Observa só o que está acontecendo aqui, ó. O meu triângulo ABN, ele vai ser congruente ao meu triângulo NCP. Isso fica bem nítido pra gente. Bom, então eu já posso chegar à conclusão que esse pedacinho daqui vai valer AB. E como aqui vale CD, substituindo, terei que o CD mais o AB dividido por 2. Pronto, essa acaba sendo a base média de um trapézio. Isso qualquer tipo de trapézio, tá? Aí analisa, vê depois como é que essas conclusões vão ser definidas, porque só para quem não conseguiu chegar a essa dedução, o triângulo ABN ele vai ser congruente ao triângulo NPC, porque a gente chegou à conclusão que o AN é igual ao NP. Só para vocês não ficarem aí, talvez, confusos. O AN é igual ao NP. E aí eu vou ter lado, ângulo, lado, ou respectivo ângulo, lado, ângulo, melhor aqui gerado. A mesma coisa, eu vou ter ângulo, lado, ângulo, caso de congruência. Então, esses triângulos vão ser necessariamente congruentes. E aí, se eles são congruentes, você consegue provar que o cara que está oposto ao ângulo θ aqui tem que ser igual ao cara que está oposto ao ângulo θ aqui. Ou seja, AB, então aqui também vai ser AB. E aí a gente chega a essa conclusão. Beleza? Vamos falar sobre, então, um outro quesito. Eu vou definir, tá? E aí fica como uma atividade para vocês analisarem o porquê que de fato isso é uma verdade, que é a mediana de Euler. O que seria então a mediana de Euler? Mesma ideia. Vamos traçar. Definir aqui um trapézio. E aí eu vou traçar, identificar os meus vértices e traçar os pontos médios dos lados oblíquos. A, B, C, D. Maravilhoso. Marcando os pontos médios desses meus lados oblíquos, novamente vou chamar de MN. E traçando as diagonais,
tracei, então, as diagonais. Tá lá. Observa que quando eu faço a ligação entre esses pontos médios M e N, vai me sobrar esse pedacinho daqui, ó. Vou tentar marcar. Essa é a chamada mediana de Euler. PQ. A ideia da mediana de Euler, na verdade, ela é bem tranquila. Ele chega à conclusão que o PQ é igual a semidiferença entre as nossas bases, ou seja, entre a base maior e a base menor. Então, eu vou ter o CD menos o AB dividido por 2. Beleza? Bom, como é que chega nisso? Dá uma analisada. É bem interessante a ideia que a mediana de Euler vai provocar. A gente vai tentar usar esse conceito que a gente usou para a base média de um trapézio, só que agora observa só que eu tenho aqui, ó, ponto médio, e aí esse meu triângulo ABD define pra gente o P sendo também um ponto médio. E aí você consegue chegar à conclusão que o M, P, Q e N são colineares e algumas coisas vão surgindo. Tome como um exemplozinho para analisar, porque tanto o Colégio Naval quanto o EPICAR já trabalharam questões que envolvessem a mediana de Euler, falando que as diagonais se interceptavam numa proporção de 1, 3, 4 e assim por diante, e você precisava fazer essa análise sem a utilização direta de fórmula, beleza? Para a gente poder, então, fechar, a gente consegue identificar o último quadrilátero, vou apagar aqui, que é o nosso losango. E o que trabalha o losango? O losango é bem tranquilo. As propriedades normalmente que se utilizam dele são quase que métricas, mas o losango, deixa eu tentar marcar aqui para ficar ele bonitinho. O losango é um quadrilátero que possui todos os lados iguais. E os ângulos opostos iguais. Propriedade característica deles. Quando eu traço as suas diagonais, elas se interceptam ao meio e são perpendiculares entre si. Então, esse pedacinho é igual a esse pedaço, esse pedacinho é igual a esse pedacinho. Vamos marcar lá os nossos vértices. A, B, C, D. Além disso, uma propriedade fundamental. Elas são bissetrizes dos seus vértices de incidência. Então, eu vou poder admitir que esse ângulo é θ, aqui vai ser θ, aqui eu vou chamar, então, de beta, aqui eu vou chamar de beta e assim por diante. Então, aqui vou ter θ, e para poder finalizar, o beta e o beta. Tá? E aí, alguns conceitos que são importantes, porque observa que a gente consegue fechar aqui, ó, 4 triângulos que são retângulos. E aí dá para tu trabalhar a métrica bastante, mas muita coisa, beleza? Bom, por a gente vai ficar nisso daqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Nessa nossa aula de quadriláteros. A ideia principal, a ideia básica para a gente conseguir começar a trabalhar de forma mais futuramente complexa, tá? E aí, assistam a nossa próxima aula. Tem bastante coisa que vai estar vindo aí pela frente. E não esqueçam de colocar lá nos comentários os nomes de vocês, para a gente poder conseguir organizar bem aqui a estrutura. Espero encontrar vocês em breve e até a próxima aula, galera. Valeu!